Eu queria compartilhar um texto aqui, que está lá em Efésios, no capítulo 2. Eu acho que é uma boa introdução para um dia de ceia. E, na verdade, parece que a gente vai acostumando tanto com o ritual da ceia, que a gente talvez perca um pouco o significado de valor que existe na ceia, né? E lá em Efésios 2, no capítulo 2, no versículo 11, Paulo fala um pouquinho não sobre a ceia, mas sobre o espírito da ceia. Ele diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós outrora ereis gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que no corpo se chamam circuncisão, feito pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede da separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Verso 17. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diz assim, membros... Ô irmãos, cadê? Amém. Vamos lá, membros da família de Deus. Aleluia. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A ceia não é um ritual, a ceia não é algo que a gente tem que tomar todo mês, senão a gente peca. A ceia é simplesmente a reunião da família de Deus. Quando Jesus veio e ministrou a última ceia, ele estava ensinando aos discípulos. Ele falou, gente, agora é com vocês. Vocês se tornaram irmãos e vocês vão usar esse momento para celebrar. Para celebrar o quê? A redenção de Jesus. A redenção que Jesus provocou na nossa vida. Antes nós estávamos separados e hoje nós não estamos ligados apenas a Deus, como a gente leu nesse texto aqui, mas nós estamos ligados também uns com os outros. Ele destruiu a barreira de inimizade que havia entre nós. Então há poder nessa palavra. Há poder na experiência com Cristo. Há poder naquilo que seja a promessa de Cristo na nossa vida. E quando a gente olha alguém e fala, eu não amo essa pessoa, mas a palavra de Deus está dizendo que nós fomos capacitados por Cristo Jesus a amar essas pessoas. Então, amados, é uma mensagem de amor. A ceia, sabe, ela está longe de representar apenas um ritual, apenas a descarga da nossa consciência para que a gente não ache que estamos em falta com Deus. A ceia representa a reunião da família. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te bendizer, te glorificar. Oh Deus, é tão bom a gente poder encontrar os nossos irmãos. Oh Pai, e é isso, nós fomos feitos família do Senhor por causa do teu imenso amor. O Senhor nos adotou, o Senhor nos trouxe, nós estávamos separados do Senhor. E o Senhor nos capacitou a amar as pessoas, porque o teu Filho Jesus nos amou, o Senhor nos amou, o teu Filho Jesus entregou a vida dele por nós, e esse amor foi plantado no nosso coração, e literalmente plantado, porque é uma semente que cresce, é uma semente que, oh Deus, que gera frutos, é uma semente que interfere, que influencia na vida de outras pessoas,
que essa semente possa crescer, Deus, o suficiente para que as outras sementes do nosso próprio egoísmo, da nossa própria individualidade, ó Deus, fiquem debaixo, sejam abafadas por essa semente que cresce a cada dia no nosso coração. Nos conduz aqui, Deus, em celebração, em louvor, em alegria, em oração, que haja mesmo um ambiente, Deus, favorável, para que cada um aqui, ó Deus, tenha, não apenas sinta, mas tenha a convicção de que faz parte dessa família. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu sou da Sal da Terra, já tem muitos anos, mas hoje Deus me deu a alegria de estar aqui hoje, para a gente, juntamente aqui como irmãos, adentrarmos a essa presença, porque o véu que nos separava dessa presença já foi rasgado naquela cruz, porque o amor venceu sobre a morte, e porque a luz da justiça de Deus já raiou, e a gente vive nesse novo dia, nessa nova vida, pelo sangue desse Salvador maravilhoso que nos alcançou. Então quero te convidar a ficar de pé e a adorá-lo por quem Ele é, por tudo aquilo que Ele fez por nós naquela cruz, com uma consciência de que aqui não é uma banda, não é um grupo tocando músicas para entreter, mas juntos nós queremos adentrar diante da presença do Senhor, porque Ele é o centro, Ele é o foco, Ele é a razão dessa mesa posta aqui. É para lembrarmos o sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado pelo sangue vertido na cruz que limpa-nos de todo pecado. Obrigado, Senhor, porque sobre si o Senhor levou as nossas dores, as nossas iniquidades, e o Senhor derrubou o muro da inimizade, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque pelo Teu sangue a gente pode Te adorar aqui hoje, livremente, Senhor. Livremente, Senhor. Livremente, Senhor. Yeah. Comece a orar a Ele, comece a declarar o seu amor por Ele, porque Ele nos amou além das palavras, mas o que Ele pede de nós hoje é que nós o adoremos em espírito e em verdade por quem Ele é. Obrigado, Senhor. Te chamamos, Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, e eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Por Tua glória, Senhor. Por Tua glória, Senhor. Oh,
Não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara. A esperança viva. Tua presença. Tua presença. Eu provei e vi. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu de sermos inundados. Chame a Ele, Santo Espírito. Vem inundar. É o desejo. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Por tua glória. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem dar. Esse é o desejo do meu coração. Tua glória, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua glória. Obrigado, Jesus, pela tua glória. Obrigado porque é só o teu sangue que nos dá acesso a essa presença maravilhosa. Obrigado por ter aberto o caminho. Obrigado por ter nos aberto esse caminho, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu sangue, pela tua graça. Porque sozinhos nós não conseguiríamos pagar essa conta. Sozinhos nós não conseguiríamos, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por abrir esse caminho. Obrigado pelo teu sangue, pelo teu sangue. Obrigado, Senhor.
teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, oh, nada além do sangue de Jesus. Declare comigo. E eu sou livre. Não, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez. Não, e eu sou livre. Não, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além de Jesus. Está consumado, nada além de Jesus. O véu rasgou-se para eu entrar em tua presença, Deus. Oh, oh,
Jesus, nada além de Jesus, nada além de Jesus, nada além de Jesus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu sangue. Obrigado, Senhor, por estarmos diante dessa presença maravilhosa. Obrigado, Senhor. Nós queremos te entronizar, nós queremos declarar que tu és santo, nós queremos declarar quem tu és na nossa vida, Senhor, sobre tudo. Seja entronizado, seja adorado aqui, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Declare. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus, e não há outro como tu, Jesus. Aleluia. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso,
louvor, digno de louvor. Amém. Tu és digno de louvor, exaltado entre as nações. Oh, toda glória e toda honra sejam a ti, pois tu és digno, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia. Cante uma nova canção para Ele, adore, adore, adore porque Ele é. Aleluia ao Senhor. Aleluia ao Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os céus que nele vivem. Pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura a deuses falsos. Ele receberá do Senhor bênçãos, e de Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim os que Ele buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se os portais eternos, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. Ele venceu a morte, Ele venceu a morte, e é dele esse lugar de honra, de majestade. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para entrarmos nessa presença. Ele é o Rei da Glória. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Ele é digno de cada respirar. Ele é digno de cada batida do nosso coração. E é isso que nós queremos render a Ti, Jesus. Digno de louvor, digno de louvor. Declare que Ele é digno, que Ele é santo. Digno de louvor, digno de louvor. Aleluia ao Senhor, aleluia ao Senhor. Digno de louvor, digno de louvor, Jesus. Ele é o Rei da Glória.
Agora eu quero te convidar a cantar uma canção, vai ser a última de agora, que é a oração que Jesus nos ensinou e que ela é completa em si mesma. Então eu te convido a cantar comigo essas palavras em nome de Jesus. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixe o céu descer na terra como é nos céus. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Teu reino vem na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Jesus, deixa o céu descer. Oh, deixa o céu descer. Jesus, deixa o céu descer. Oh, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o poder e teu é o reino e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o poder, Jesus, teu é o reino para sempre, pelos séculos dos séculos. E teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino e teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado.
Obrigado, Jesus, pelo preço que foi pago. O Senhor é o centro, Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, Teu é o domínio pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse sangue nos abrir esse caminho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, amém. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado o pé, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós que chamai o Mestre e o Senhor e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado, maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não vos falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes, para que cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, que recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. A quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, colocamos ao Teu dispor, Pai, as nossas vidas para ministrar aquilo que a Tua palavra nos traz ao coração, Pai. Nos traz a reflexão e traz aquilo que o nosso dia a dia deve estar tomado, que é pelo Teu sangue, pelo Teu sacrifício e vivendo um pelo outro, como o Senhor nos ensinou, Pai. Pai, então que sejamos ousados, que sejamos livres de qualquer amarra para ministrar aos nossos irmãos e aqueles que estão aqui nesta mesa hoje conosco, Pai, o que o Senhor tem ensinado a cada um de nós, Pai. E é isso que te pedimos essa noite. Amamos a Tua palavra, amamos a Tua Escritura Sagrada e que ela possa nos conduzir todos os dias, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos falar um pouco mais sobre a ceia, né? Hoje nosso culto é sobre a ceia do Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos entender um pouco mais o que Jesus queria dizer quando Ele falou da ceia. E lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, rapidinho, no versículo 19 e o 20. Versículo 19. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Eu vou fazer só uma introdução aqui, depois passar para os meus irmãos. Jesus aqui, ele estava
esse era um ritual, ele usou esse momento da mesa, que foi a última vez que eles cearam juntos, que eles estiveram em comunhão ao redor de uma mesa, na época que antecedia a Páscoa judaica. E era a transformação da Páscoa judaica para a ceia cristã. E a ceia memorial, que foi esse evento, o que era a Páscoa judaica? A Páscoa judaica era para celebrar a libertação da escravidão de 430 anos do povo egípcio, do povo de Israel. Então, eles celebravam a Páscoa para celebrar a libertação que Deus deu em favor do povo de Israel da escravidão dos egípcios. Só que a ceia do Senhor, ela universaliza muito mais essa libertação. Porque antes, na Páscoa, era um povo que era celebrado a sua libertação, que era o povo de Israel. A ceia do Senhor, ela é universal. É para libertar toda a humanidade, todo o povo que crê em Jesus é liberto da escravidão do pecado. Então, Jesus, ele quis inaugurar falando, primeiro, né? Vamos voltar no texto. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Os discípulos não devem ter entendido nada, porque não era assim que era celebrado a Páscoa. Eles faziam um sacrifício de um cordeiro, que o que era o cordeiro? O cordeiro celebrava aquele ritual que o povo de Israel teve que fazer, que o anjo avisou, que era que você matava o cordeiro. E o que esse cordeiro ele significava? O anjo da morte que passou naquela noite no Egito, onde o sangue do cordeiro foi jogado nos umbrais das casas, o anjo da morte passava, quando ele via o sangue do cordeiro ele jorrado nos umbrais, ele passava. Então libertou eles da morte. O sangue de Cristo significa o sangue do cordeiro ser derramado em favor de nós, derramado em favor do povo de Israel, que hoje foi derramado em favor de nós. O corpo do cordeiro significava o corpo do cordeiro morto, que nos libertou do Egito, e hoje é o corpo de Cristo, que é por isso que é o pão que ele parte. Então, Cristo hoje, ele partiu o seu corpo, né? Ele morreu por nós na cruz. Seu corpo foi partido na cruz em favor de nós. Então, o corpo do Cordeiro significa hoje o corpo de Cristo dado em favor de nós, por um preço caríssimo que ele pagou em favor do nosso pecado. E o sangue de cruz foi o sangue derramado na cruz, que significava o sangue do Cordeiro que foi jorrado nos umbrais. A ceia do Senhor, ela nos leva a refletir o quê? Que hoje, quando a gente entra num culto, quando a gente está aqui para celebrar a ceia de Deus, a ceia memorial, a ceia cristã, é para nós nos lembrarmos de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Jesus morreu por nós. E Jesus, esse era um ritual que ele foi testemunho vivo de todo o plano da Trindade em favor de nós. Ele, nesse momento da ceia, ele já sabia que ele ia morrer. Ele já sabia que o seu sangue ia ser derramado na cruz. E ele sabia que com o seu sangue e o seu corpo derramado em favor de nós, nós seríamos libertos do pecado e nós viveríamos em comunhão com o Espírito Santo de Deus a partir do momento que a gente cresce em Jesus Cristo. A gente cresce que Jesus Cristo é o nosso único Salvador, que foi morto, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Então ele antecipou isso. Jesus já sabia, ele foi fiel na Escritura, na profecia de Isaías, que ele iria morrer e ele iria ressuscitar em favor de nós. Então é muito bom a gente sempre lembrar que não é um momento da gente comer um pão, tomar um vinho, tomar um suco de uva, no caso. É um momento que nos leva muito maior. São dois momentos que Jesus ele nos leva em memória dele. É a ceia e é o batismo. Que são todos termos de passagem entre a antiga aliança, a aliança da lei de Moisés, que é a antiga aliança, para a nova aliança,
que é sobre o sacrifício do favor imerecido em favor de nós. Enfim, muitas pessoas creem que o pão e o vinho, na doutrina da substanciação, eles acham que as substâncias do pão e as substâncias do vinho ou do suco de uva, elas incorporam mesmo o corpo e o sangue de Cristo. E não é verdade. Jesus, naquele momento, ele utilizou uma forma simplesmente, puramente simbólica, o pão e o vinho, porque ele não poderia, naquele momento, arrancar um pedaço do corpo dele, partir e entregar aos discípulos. E ele também não poderia jorrar o seu sangue naquele momento, porque isso seria feito na cruz. Então ele usou de uma forma de ministrar na vida dos discípulos como seria o seu sacrifício, como ele morreria em favor de nós, na forma do pão e na forma do vinho. Então existem muitas pessoas que interpretam de uma forma errada o texto bíblico e creem que nesses objetos há poder. Esses objetos são símbolos que nos remetem ao poder de Jesus Cristo, que nos remetem ao sacrifício vivo do Cordeiro de Deus, que morreu em favor de nós. Então, não tem um poder, não pegue esse pão e não come esse pão, não tome esse vinho e acha que você bebendo ele, você está ganhando a graça de Deus. Não, a graça de Deus está no fato de você crer que ele realmente morreu por nós, que ele entregou e partiu o seu corpo em favor de nós e derramou o seu sangue. A pessoa mais santa, a pessoa santa, sem pecado nenhum, Filho de Deus, o Deus vivo, morreu, entregou o seu corpo, partiu o seu corpo na cruz e derramou o seu sangue em favor de nós. É isso que a gente tem que lembrar quando a gente está nesse ambiente da ceia. E não simplesmente partir o pão e achar que nisso tem poder, algum poder nisso. Não, o poder está em nós acreditarmos que Jesus Cristo morreu por nós e que Ele vive em nós. E a partir do momento que a gente crê nisso, Ele está com nós. Ele vive em nós, através do seu Espírito Santo. E o seu Espírito Santo, Ele é sensível a nós, a todos os que creem. A todos os que creem serão salvos do pecado. Serão libertos da escravidão do pecado. Amém? Vou passar aqui para o nosso irmão. Eu queria complementar o que o Diogo falou. Quando a gente pensa na ceia, nos elementos, no pão, no vinho, isso tudo é muito importante mesmo. A gente, como igreja, ter esse momento separado. Mas isso não faz sentido nenhum, só reforçando o que o Diogo já disse, se antes da gente viver essa figuração, porque isso tudo é uma forma da gente trazer figuras para aquilo que está no nosso entendimento. Se o nosso entendimento não tivesse sido transformado. Então, quando Jesus... eu fiquei pensando ali sobre a ceia. Tudo que eu leio na Bíblia, tudo que as histórias contadas através da Bíblia nos trazem, eu fico sempre tentando pensar se eu daria conta de fazer aquilo. Então, vamos pensar no seguinte, Jesus já sabia que ele ia morrer, o tempo dele estava curto, e ele separou um tempo para servir um banquete para os seus amigos e ali deixar a melhor mensagem que ele poderia. Isso é muito mais do que pão e vinho. E se ele não tivesse o pão e o vinho ali naquela hora? Ainda assim, ele daria um jeito, com certeza, de transmitir aquela mensagem. E às vezes a gente não vai ter o pão e o vinho. Às vezes a gente vai ter o nosso tempo, às vezes a gente vai ter o nosso abraço, às vezes a gente vai ter até mesmo o nosso silêncio, porque o silêncio é importante também às vezes, mas ali vai estar o nosso ouvido. Então, essa mensagem que a ceia nos traz é para que a gente possa se afastar de tudo aquilo que é empecilho, que antes era empecilho para o homem. A palavra de Deus diz que antes a mão que tomava, agora ela oferta. E Jesus nos ensina isso naquele momento. Que as mãos que ali tomavam das pessoas, no tempo, nas oportunidades, naquilo que era benefício, agora elas estão abrindo mão para que, então, elas ofertem todo o tempo. Independente se vai ter pão ou vinho. Às vezes eu não vou ter uma mesa para servir para os meus irmãos, mas eu tenho o meu coração. Porque ali, quando Jesus senta com os discípulos, não é para falar, eu preparei um banquete. É para falar, eu estive disposto a servir um banquete porque antes eu estive disposto a entregar toda a minha vida em favor de vocês. Essa é a mensagem da ceia. É isso que Jesus quer nos ensinar.
Que a gente não esteja só disposto, porque às vezes a gente fica muito bom em servir mesa mesmo. Mas a gente não fica bom ainda o suficiente em ofertar as nossas vidas. Às vezes a gente fica muito bom em pôr forro, em decorar, mas Deus não quer uma decoração de uma mesa, Ele não quer o pão mais gostoso, Ele não quer o vinho mais delicioso, sem antes a gente entregar os nossos corações em favor das pessoas que vão estar andando com a gente. Às vezes eu tenho o meu choro para entregar para uma pessoa. E a mesa, eu acho que os meninos vão falar mais aqui depois, é o lugar onde somos todos iguais. É o lugar que não me importa a condição que eu cheguei ali, e nem a condição que o meu irmão está naquele lugar. Nós somos todos o mesmo, nós fazemos parte de um mesmo corpo. E às vezes pode ser que eu não tenha a mesa e as cadeiras, mas eu tenha um momento. Eu gosto de pensar na mesa como a nossa vida. Né? Os momentos que a gente tem é de repartir. E quando a gente pensa em mesa, a gente pensa em quê? Em lugar de consolo, em lugar de conselho, em lugar de igualdade, em lugar onde a gente pode chorar, rir. Quando a gente vai para uma mesa, a gente quer levar para ali ou as nossas piores dores para a gente repartir, ou as maiores das nossas alegrias, para a gente celebrar junto. Então, a mesa nada mais é do que a nossa vida. Porque quando faltar o pão, quando faltar o vinho, eu não vou estar impedido de ofertar na vida dos meus irmãos. E é só nesse lugar que a gente conhece o outro e que a gente se conhece. Porque, às vezes, também a gente pensa que o lugar da mesa é para a gente oferecer condições para que o outro se conheça na relação que a gente tem. Mas não é só para que o outro se conheça. Eu não vou me conhecer se eu não estiver nesse lugar. E, às vezes, a crise que a gente tem vivido de identidade, de saber quem nós somos, o propósito para algumas coisas, é porque está faltando a gente voltar para esse lugar. Da onde eu posso permitir os meus irmãos saberem quem eles são para mim, mas também entender que eu sou só nessa relação. E a mesa, que era um lugar para conhecer mais, se tornou um lugar somente para os mais conhecidos. A gente tem feito seleção de pessoas, a gente tem feito seleção de momentos para estar nesse lugar da intimidade, a gente tem criado condições para ir nesse lugar. E Jesus ali nos ensina, não existe condição. Não tem tempo para que isso aconteça. Teria um momento melhor para Jesus fugir daquilo ali, sabendo que o tempo dele estava acabando, que o traidor estava na mesa. Ele tinha todas as condições para não querer estar ali, e mais, todas as condições para não querer estar ali servindo. Então ele vem para nos ensinar, não tem desculpa. Não tem o que a gente falar, agora não, daqui a pouco, está me faltando mais, eu não estou repartindo porque ainda não tenho o suficiente. Isso tudo são mentiras que a gente vai criando. E Jesus vem para nos ensinar de que o que basta para nós é o nosso coração. Que entendendo que fomos escolhidos por Jesus, amados por Ele, salvos por Ele, agora a gente tem toda a condição. E que antes de oferecer a minha casa, a minha mesa, a minha cama, o meu tempo, a minha vida está entregue. E aí como isso vai acontecer? Independe. Porque eu já estive disposto a ofertar meu coração para a vida dos meus irmãos. E eu acho que essa é a mensagem maior da ceia. Né? Muito mais do que os elementos que estão envolvidos ali, as pessoas, o pão, o vinho. É para que a gente possa mesmo aprender com Jesus, de que mesmo quando a gente esteja a ponto de querer pensar em se salvar, e eu acho que a gente está pensando nisso o tempo todo, em como se salvar, em como ter o melhor daquilo, naquela situação, como a gente pode extrair daquilo melhor para nós mesmos. Ainda assim, o melhor para nós é estar em comunhão, estar em família. E, para finalizar minha fala, eu queria deixar um testemunho de que eu vim de uma família, eu venho de uma família que aprecia muito o valor da mesa, do repartir da mesa no sentido refeição mesmo, de estar junto, de comer, casa cheia. Hoje mesmo teve um almoço lá em casa com mais de 30 pessoas. A gente aprecia isso. Mas o testemunho que a minha família mais me deixa não é encher uma mesa com 30 pessoas. É saber que a gente está ali numa mesa com 30 pessoas e talvez a gente estivesse, por exemplo, hoje numa condição de não querer estar lá. Seja porque está corrido, seja porque está faltando tempo para a gente ficar só nós 5 lá junto, seja porque N motivos. A gente sempre tem motivos para não estar na comunhão com os nossos irmãos. Então, mais vale o que aquilo significa por trás do que o que eu vou ter ali no final para oferecer. Se é um banquete que vai dar para sobrar, ou se é um banquete que vai ter que repartir muito para dar para todo mundo. Mas o que importa é a gente estar ali junto e a gente não criar empecilhos para que isso aconteça.
Porque isso não só leva o meu irmão a que ele conheça quem ele é, mas eu também não vou me conhecer fora disso. Não existe lugar para que a gente se conheça em Deus e para que as pessoas possam se conhecer em Deus através de nós, se não for na mais íntima comunhão. E independente do que vai vir daqui a pouco, independente do que está me esperando na hora seguinte, o tempo que a gente tem é o hoje, é o agora, e é sempre oportuno para que a gente ofereça o nosso melhor neste instante. Não adianta a gente ficar guardando o nosso melhor para daqui a pouco, porque daqui a pouco talvez seja tarde. E às vezes a gente deixou de usufruir de uma coisa que poderia ser eterna, ou de entregar para alguém uma coisa que poderia ser eterna, porque a gente está sempre jogando para daqui a pouco. E Jesus nos ensina isso de uma forma muito linda. Escolher uma mesa para ser um dos seus últimos momentos, independente se era com aqueles que mais o amaram ou com aqueles que o traiu. A mesa é esse lugar. E a mesa nada mais é do que a nossa própria vida. Porque antes de oferecer uma mesa, eu já ofereci a minha vida em favor dos irmãos. Irmãos, eu estou com a incumbência do Espírito Santo aqui de expor um texto em 5 minutos. E é imprescindível que os irmãos abram a Bíblia para acompanhar, lá em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 14. E a gente vai ler junto, que é a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Até aí, meus irmãos. Esse trecho da palavra de Deus é o Jesus Cristo ressurreto. A gente usou muito essa palavra no último domingo. Se dirigindo às igrejas, algumas igrejas. Então ele se dirige à igreja de Laodiceia. E existem muitas exortações e palavras duras de Jesus nesse momento aqui. Como, por exemplo, ele fala: olha, eu vejo que eu conheço a obra de vocês, vejo que vocês não são nem frios e nem quentes, são mornos. E ele fala uma palavra muito dura: eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca, porque vocês são mornos. Então, é uma carta, uma exortação muito dura de Jesus Cristo. Imagina você ouvindo do próprio Jesus coisas como essa, para a sua vida. Imagina o quão duro não deve ser ouvir isso de Jesus. Só que lá no verso 19, ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí ele entra no verso 20. E eu acho o verso 20, eu falo sem dúvida alguma, é a maior expressão em um verso do Evangelho. O Evangelho se converge para o verso 20. O verso 20 eu não estou à altura desse verso, eu não estou à altura desse texto, porque ele é muito glorioso, maravilhoso, porque depois de uma exortação tão dura de Jesus para uma igreja, de que a igreja não está fria nem quente, ela é uma igreja morna, porque Cristo fala que eu conheço as tuas obras. E depois de uma exortação tão dura e complicada para o coração desses irmãos, ele diz no verso 19 que disciplina quantos ama, e diz no verso 20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que todo o evangelho de Cristo, toda a palavra de Cristo, toda a exortação de Cristo, tudo aquilo que ele fala para a nossa vida, a morte, a ressurreição, a santificação, a regeneração, toda a obra de Cristo, dos seus apóstolos, dos seus discípulos, toda aquela pregação do evangelho, ela culmina numa mesa. Ela se resume numa mesa. E ele diz no verso 20, aquilo que me arrebata. Eis que estou à porta e bato. E esse bater é aquele momento em que nós sentimos aquela pressão externa, que a gente às vezes não sabe nem como interpretar até onde a gente vai. E ele disse: se você entender e discernir a minha voz e abrir a porta, e é muito interessante que a gente tem que discernir a voz de Deus. Muitas vezes existem outras vozes falando para a gente. Existe a voz de Deus e a voz do diabo.
A voz de Deus, a diferença da voz de Deus para a voz do diabo é porque a voz de Deus ela é doce. Ela é uma voz que ela culmina no Evangelho. É uma voz que faz você cair de joelhos. É uma voz que faz você ler a Bíblia. Se essa voz está te fazendo ler a palavra de Deus, é porque essa voz é de Deus. Se essa voz está te colocando num beco sem saída, de que você não é nada, de que você não está digno de nenhuma comunhão, que você tem que fugir dos seus irmãos, essa voz é do diabo. E aí, se você, cabe a nós discernir a voz de Deus, abrir a porta para Cristo, e Ele quer simplesmente sentar-se a uma mesa e cear com a gente. É muito louco isso, porque a gente percebe tantas histórias no Evangelho de Cristo. E tanta coisa que aconteceu, e tanta dor, e tanto sofrimento, para simplesmente Jesus dizer, olha, meus irmãos, eu falo tudo isso para vocês, porque eu amo vocês, eu quero sentar-se a uma mesa com vocês. Eu quero ter comunhão íntima com vocês. Não há, meus irmãos, não há bênção maior que nós possamos receber de Deus. Escuta isso que eu vou falar para vocês. Deus não tem bênção melhor. Não tem carro, não tem bênção material, não tem sabedoria, não tem dom, não tem discernimento. Simplesmente Deus quer nos dar a Ele mesmo numa mesa. Essa é a maior bênção de Deus. Ele mesmo. Ele quer nos dar. E Ele se deleita numa igreja que diz, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa é a maior bênção que nós podemos receber de Deus. Então, Deus, Ele trabalha na Bíblia, na palavra de Deus, o tempo todo, porque Ele simplesmente quer se sentar conosco a uma mesa. Isso é glorioso. Isso é maravilhoso. Imagina você está vivendo num planeta pequeno, num pálido ponto azul, como diz o Carl Sagan. Aquele pontinho pequeno, no meio de bilhões de galáxias, bilhões de grandezas, um universo infinito. Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele simplesmente quer se assentar a uma mesa com a gente. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que todo o Evangelho de Cristo, ele culmina numa mesa. O objetivo de Cristo em nossas vidas é sentarmos a uma mesa com Ele, para cearmos com Ele e Ele com a gente. E hoje nós estamos em uma mesa aqui. Nós estamos diante de uma mesa aqui. E se nós estamos assentados com Ele nessa mesa, de fato, ceando com Ele, nós vamos simplesmente transformar nosso entendimento e entender que agora não há mais lugar para a nossa individualidade, para nossas cobiças, para nossos desejos próprios. Agora nós precisamos entender que nós agora sentamos a uma mesa grande com muitos irmãos, a uma grande família. Nós pertencemos a uma grande família. Isso é maravilhoso. Então, hoje Deus está te chamando para que você possa se deleitar na presença dEle. O próprio Deus é a maior bênção que Ele pode te dar. O próprio Deus é a maior bênção que Ele pode entregar para você. Não há coisa melhor que essa. Não há melhor notícia que essa. A boa nova da palavra de Deus é porque Deus agora está sentado na mesa com a gente, em comunhão com a gente. Amém? Amém. Obrigado, meu irmão. Eu vou falar rapidinho, eu acho que meus irmãos já disseram tudo aí que a gente precisava conhecer sobre a mesa, conhecer sobre a ceia. E eu acho que o Pedro Paulo concluiu bem. O grande boa nova do Evangelho é o nosso lugar à mesa. Cristo se sacrificou para que a gente tivesse um lugar à mesa. E a gente tem que entender que o lugar à mesa é um lugar de igualdade. Quando a gente está sentado, não tem o grande, o alto, o maior ou o menor. Tem uma família. A família se reúne ao lado da mesa. E um serve o outro. Porque eu tenho certeza que aquele que estiver numa ponta vai servir o da outra ponta. E cada um no seu espaço vai servir um ao outro. E não vai ter na mesa também, da família, um alimento para um, o alimento para o outro. O alimento ele vem para ser partilhado, vem para ser comunicado. Então que a gente entenda esse significado do que é a ceia para nós. E que nessas ceias, em nossos momentos particulares, em família, com nossos amigos, com nossos irmãos, a gente transmita essa mensagem. Que sejamos proclamadores dessa boa nova. Que olha, meu irmão, não importa se você é sujo, não importa como você está, sente à mesa comigo. Que foi isso que Cristo fez. A primeira coisa que mais chocou os fariseus foi Jesus se sentar à mesa com pecadores e publicanos. E ele não sentou com pecadores e publicanos, ele sentou com a sua família. Aqueles que ele veio resgatar, mostrar que eles também fariam parte daquela família. E antes da gente ministrar a ceia, o Juninho vai ministrar a ceia para a gente começou lendo João 13. Não foi por acaso, sem nenhum motivo.
nós temos certeza que muitos aqui nos dão exemplo do que é servir, do que é ministrar na vida dos outros uma boa nova, uma notícia maravilhosa do que foi Cristo para nós. Mas hoje a gente queria fazer, antes da ceia, comunicar a vocês aquilo que nós temos aprendido dessa família, que é a humildade em servir. Ser o primeiro a servir e ser o primeiro a se dedicar aos outros. Então a gente queria pedir para o Juninho e para a Mel vir aqui um pouco na frente. Todos possam dispor seus corações, as suas orações em favor dessa família. Que se vocês puderem também colocar as mãos sobre eles, quem quiser vir aqui na frente, ficar perto deles, orar por eles. A gente queria dizer que fazer perante vocês isso. Fazer perante vocês para que vocês entendam que não foi apenas o Evangelho, a palavra fria que nos trouxe a vida. Foi a vida deles que tem trazido no nosso dia a dia o que é o Evangelho e para que o Evangelho serve. Por isso a gente queria ministrar isso para vocês, queríamos pedir licença para vocês, para a gente poder ministrar isso na vida de vocês. Amém? Podem tocar uma música para a gente? vocações em nós, partindo da vida do Juninho, Pai de Deus, que possa continuar multiplicando deles, através de nós, como pais também. Então, nós queremos honrar a vida desse casal, Senhor. Queremos ser testemunhos de bênção na vida desse casal. Queremos te agradecer, Pai, pela caminhada. Senhor, às vezes nos coloca, às vezes coloca a nossa para que a gente possa passar e aprender das coisas da vida, Senhor. Então, o tesouro do Evangelho é a pérola preciosa do Evangelho, é revelada através da vida do Senhor. Nós queremos te agradecer, porque nós não conseguimos encontrar outra coisa na vida desse mundo, a não ser Jesus Cristo. Ele tem revelado o seu caráter para nós. Então, Senhor, que o Senhor possa abençoar a jornada. Eu sei que ela é árdua, eu sei que ela dói, mas que o Senhor possa cada vez mais
discernimento e orientar o nosso irmão, para que ele possa achar sempre formas de revelar o teu evangelho em meio a qualquer situação, qualquer circunstância. Nós entendemos, Pai, que a vida é difícil, a vida é incerta, a vida é curta, mas que estamos aqui para revelar o teu caráter. E o teu irmão tem feito isso. Eu quero te agradecer pela vida dele, pela vida da Mel. Senhor, eu conheci o que é família também através desse irmão. Que o Senhor possa cada vez mais nos dar graça de fazer com que possamos conviver cada vez mais como amigos, nos colocando à mesa mesmo. Que não haja por parte de nós nenhum tipo de obstáculo à nossa amizade, à nossa comunhão. Amém. Queremos aprender mais, cada vez mais com o Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. O Senhor me apresentou, meu Deus. O Senhor tirou ele de uma outra terra, de um outro estado, para ter família conosco. Obrigado, Pai. Eu estaria ter colocado essa família especial esse homem. Sem ele eu estaria perdido, eu estaria em outro mundo. E graças a Deus, graças a Deus, tudo aquilo que ele sacrifica, tudo aquilo que ele poderia fazer que daria mais benefícios para ele, daria mais, às vezes, mais prazeres para ele, mas ele dispõe de todo o tempo que ele tem em favor do teu reino, em favor do teu reino na tua família, em favor do teu reino na tua empresa dele, em favor do teu reino na igreja, em favor do teu reino nas amizades. Ele entrega a sua vida no seu tempo, muitas vezes cansado, procura saber como a gente está, está com saudade, quer encontrar, quer dar uma palavra mesmo, quer ter um tempo para chorar, e ele nos ensinou isso. Amém, amém. Amém. Agora, casal, a gente queria que vocês ministrassem a ceia aí pra gente. Dá conta? Hoje eu vim encontrar os irmãos assim, com muita alegria de encontrar a família, mas muito nervoso com Deus. Muita pergunta, muito questionamento, clamando por direção. Abri a Bíblia ali Abri a Bíblia naquele trecho ali onde Paulo fala sobre o espinho na carne. E Deus falando para ele que a graça dele bastava. Abri no livro de Jó, onde Jó fala que conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os olhos deles viam a Deus. E assim, irmãos, eu jamais imaginava que a gente ia ter esse momento aqui com a igreja.
E a única mensagem que eu quero deixar é pra gente não desistir, não. Não vamos desistir, não. Ainda que o chamado de Deus possa custar toda a nossa vida, ainda que a gente se esvazie de tudo, assim como Jesus se esvaziou, não vamos ficar pelo caminho, não. Então, isso que a gente teve aqui hoje não é um sinal de Deus para nossa casa. É uma palavra. Foi o que Deus falou. E a tendência é a gente ir esquecendo disso. De que a gente é família, de que a gente é amado por Deus, pelos irmãos. Então essa é a mensagem que a gente quer deixar. Quer falar alguma coisa? Eu quero falar que é Deus quem nos sustenta, né? Tem dias que realmente é difícil, mas esse que é o privilégio, né, da gente viver em família. A gente saber que esses jovens renovam as nossas forças, renovam a nossa alegria, trazem uma palavra como essa aqui hoje, né? Com tanto entendimento, com tanta maturidade. E ao ver isso a gente vê, né, Deus, a gente está no caminho certo, né? A gente está semeando e está vendo o fruto. E é isso que dá alegria, é isso que enche o nosso coração de esperança. E obrigada, eu quero agradecer a Deus primeiramente e a vocês. Porque são momentos assim que são marcos na nossa vida, né? Que a gente precisa para Deus falar, é isso aí. Isso é que é viver em família, isso é que é Deus preparar uma mesa para a gente, né? Em meio da nossa família. Amém. São os amigos que nos lembram quem a gente é. Às vezes a gente acha que a nossa casa basta. Às vezes eu vou achar que a minha esposa basta. Mas não basta, amados. Quando Jesus fala sobre conhecer um ao outro, ele fala sobre amizade. Ele fala sobre amigos. João 15. Ele fala, olha, eu vos tenho chamado amigos, porque o amigo conhece como o outro é. Vocês não me chamam mais de Senhor, mas vocês me chamam de amigos, porque o servo não sabe o que o Senhor é, mas o amigo sabe. Então é isso, é nesse ambiente que a gente quer compartilhar a ceia. Eu queria pedir 3 pessoas, sem ser o Diogo, sem ser a galera que já falou aqui, porque a gente quer dar esse privilégio da família. 3 pessoas para distribuir, 2 pessoas, perdão. 2 pessoas para distribuir o pão. O vinho nós vamos distribuir logo em seguida. São 3 pessoas. E o vinho daqui a pouco a gente distribui. Pedir para você não comer ainda. Nós vamos aguardar que todos peguem o pão para a gente orar e poder compartilhar isso.
Vem